Felipe da Mais VIP, tudo bem? Hoje é que o presidente Michel Temer vai vetar. Ok, assistência social, nosso próximo tema. Uma data para que o diesel saia com desconto de 46 centavos das refinarias. O jornalismo, ele está deixando a idade da pedra, tá? Porque o jornalismo de Gutenberg até o advento da internet, ele basicamente não se modificou. A internet mudou, sim, a forma de jornalismo, possibilitou agregar valores importantes para quem consome conteúdo noticioso, né? Quem consome informação. Então, melhorou a velocidade, melhorou a forma de entregar as notícias, né? O jornalismo mudou muito com esse advento da internet. O conteúdo tem que ser limpo, tem que ser atrativo, né? O texto não pode ser denso. Até a formatação do texto de internet, ele conta na atração ou não de uma leitura. Você consegue juntar texto, foto, galeria de foto, vídeo, infografia, áudio, enfim, os mais variados recursos para contar uma história da melhor maneira possível, usando cada um desses recursos onde ele é mais adequado. Então isso transformou as notícias na internet num produto muito atraente, né? Muito sedutor, muito bom de se consumir. O diretor da rádio que eu trabalhava chegou um belo dia e falou assim: olha, a partir de amanhã nós teremos gravadores digitais, nós vamos trabalhar com SoundForge, nós não vamos ter mais gravadores de fita. As matérias eram editadas em umas fitas rolo, eram feitas os cortes, as montagens e esse material era levado ao ar. No dia seguinte, aqueles gravadores de rolo estavam simplesmente colocados no depósito e você tinha uma tela de computador com um programa, com um software para ser editado os áudios ali, passagem de matéria de rádio para vincular no... Foi muito rápido isso, entendeu? Você tinha dois caminhos, ou você desistia ou você adequava essa tecnologia. Com uma semana eu aprendi a editar no SoundForge, eu não tive opção, entendeu? Já no jornal essa informatização começou até antes. Eu acho que eu fui o primeiro jornalista aqui do Vale do Aço a utilizar computador, porque na época que os computadores foram chegando às redações, eu era colunista do Diário do Aço. E depois fui para o Diário do Rio Doce, né, de Valadares, que tinha uma sucursal que circulava aqui. E nesse período, a minha coluna, ela já era feita no computador. Era um computador que ele só tinha a CPU, que era ligada à minha televisão, porque não existia monitor. Era um processo muito demorado, que usava linotipo. Depois do linotipo ainda teve um outro processo ainda que facilitava passar para um papel, para uma folha milimetrada as páginas que seriam impressas, entendeu? E depois passou para o offset, que é o processo que é utilizado até hoje. Você coloca numa chapa, passa numa borracha, passa essa chapa numa borracha e imprime no papel. Isso existe até hoje. Quando eu visualizei que a mídia estaria migrando para a internet, eu comecei a estudar HTML, linguagem HTML, porque não havia tanto recurso interativo como hoje. Quando chegou aqui em Minas Gerais, computadores, eu já estava interessado no assunto. Então toda novidade tecnológica, todo avanço tecnológico acaba sendo um imperativo de mudança, assim, que obriga as redações a se reorientarem, a se adaptarem e a trabalharem com essa novidade. A partir do advento da internet é que o jornalismo começou a aderir às novas tecnologias e hoje, com o advento de redes sociais, é que realmente está havendo essa migração, inclusive dos grandes veículos para a mídia digital. As redes sociais hoje, elas são
instrumentos fundamentais para impulsionar o trabalho jornalístico. Elas realmente são alavancas de audiência. O primeiro portal que eu trabalhei, o portal foi criado mais ou menos na mesma época do Facebook e cresceu junto com o boom que foi o Facebook. Então, às vezes uma notícia era postada no site, no .com.br, e ela não tinha audiência. Quando ela era colocada no Facebook, os próprios leitores começavam a compartilhar, a comentar, né, o engajamento que a gente fala, e isso começou a dar visibilidade para o portal. Uma das nossas principais ferramentas de divulgação, eu não diria a principal, são as mídias sociais. Por quê? Porque é fácil as pessoas terem acesso, né? A pessoa consegue ter um acesso tranquilo ali, é muito rápido. Elas vão no Facebook, vão no WhatsApp, vão no Instagram e ali elas têm acesso àqueles outros portais de acordo com as notícias são vinculadas lá. Então, nosso principal lugar de divulgação de informações hoje são as redes sociais e também de receber informações. O jornalismo ganha essa nova, vamos dizer assim, ferramenta de ter o consumidor, o ouvinte, o leitor, o internauta como ponto também de trabalho do que ele vai produzir. Na internet, o jornalismo deu também voz ao leitor. O leitor deixou de ser leitor e ele é participante ativo do seu trabalho, né? Ele sugere, ele interpreta, ele dá a versão dele, ele ajuda como fonte também, olha, está acontecendo isso e aquilo. E você vai atrás, busca... Justamente a rede social fez essa união, essa junção, né? A pessoa que está do outro lado da ponta, ele não é só receptor, ele contribui com você no trabalho. Esse é o grande barato da rede social com o jornalismo. Mas, no entanto, elas têm que ser usadas com muita cautela. Por quê? As redes sociais, elas hoje, lamentavelmente, elas foram invadidas por fake news, né? Então existem assim várias notícias falsas sendo veiculadas e dentro da rede social você tem como jornalista adotar uma postura de ética e profissionalismo. Então eu acho que os pontos negativos e positivos são amplos, né? Mas a gente, sabendo usar a rede social, a gente consegue ter uma ferramenta importantíssima e poderosíssima, porque informação é poder. Você empodera as pessoas dando informação a ela. Então, a rede social tem esse papel também. E é papel nosso, de comunicólogos, tentar fazer com que ela seja usada da maneira correta, né? E tentar impedir essa disseminação de preconceito, de discursos raivosos e dos fake news da vida, né? Então, as redes sociais, de uma forma geral, elas acabaram influenciando bastante nesse serviço do jornalismo, no trabalho do jornalismo, que a produção de conteúdo agora é de qualquer um. O jornalista, ele não é o único portador do fato, da verdade ali, da notícia em si. Mas todo cidadão agora tem um pouquinho de jornalista em si, ao ser portador de celular, através da cultura mobile, né? Permite que todo mundo possa reportar algo, comentar algo, falar sobre alguma coisa. Ajudou de um ponto, atrapalhou de outro, porque muitas pessoas acabaram confiando bastante nesses produtores independentes, nessas pessoas, e também caindo em pegadinhas que são fake news ou outras vezes apurações ruins mesmo, que acabavam atrapalhando a função do jornalista. Virou uma responsabilidade do jornalismo sério, dos portais de notícias, é confirmar ou desmistificar informações. Nessa época de fake news, por exemplo, às vezes a gente fala, não, gente, isso que foi publicado é mentira ou isso que foi publicado é verdade. Olha, o aspecto negativo, eu acho que, no ponto de vista negativo da rede social com a informação, com o jornalismo, é a disseminação da fake news, do conteúdo falso, né? É a proliferação do discurso de ódio também. A rede social, ela amplificou um sentimento que estava escondido em muitas pessoas
né? Aí a gente repete a frase do Humberto Eco, que a rede social deu voz ao imbecil. Humberto Eco falou em 2015, olha que nem existia o WhatsApp da forma que existe hoje, que a rede de computadores, que a internet transformou o idiota da aldeia num sábio, no portador da verdade. O idiota da aldeia que antigamente bebia uma pinga no boteco e ficava lá conversando fiado para 3, 4, 5, é o sujeito que hoje escreve para milhões de pessoas. É com isso que nós estamos lidando hoje, é com isso que o jornalista está lidando no seu dia a dia hoje. A notícia falsa ganhou um peso considerável na pauta diária, né? O trabalho jornalístico passou a merecer uma atenção muito maior, uma atenção muito mais apurada em relação ao que se fazia antes, porque a quantidade de informação falsa que chega todo dia é uma coisa realmente absurda, né? Não existe um outro caminho para resolver esse problema, que é um problema novo, que não seja uma apuração, né? Os jornalistas hoje não trabalham com nenhuma informação, não publicam nenhuma informação, nem no Diário do Aço Online, nem muito menos no impresso, sem passar antes por um processo de apuração muito rigoroso, entendeu? É preciso que, se antes já havia uma cobrança dos jornalistas, dos repórteres que vão a campo, para conversar com as pessoas envolvidas em determinado fato, isso ganhou uma importância muito maior a partir do momento que começa a surgir uma série de informações falsas. Essa explosão de notícias falsas, de fake news, né, se dão especialmente nas redes sociais, e isso multiplicou exponencialmente, eu diria, as tarefas que o jornalista hoje já faz. Então, se a gente já tinha muito trabalho para fazer, hoje a gente ainda tem muito mais, tendo que fazer curadoria de rede social, checando se uma coisa que chegou pelo WhatsApp ou no Facebook ou no Twitter, enfim, é verdade. Uma coisa que a gente busca na internet, no rádio e na TV é a audiência. A gente quer que a nossa informação chegue aos leitores. E às vezes na pressa de publicar primeiro, de dar o furo, como a gente fala no jornalismo, às vezes não se apura direito à informação. Às vezes publicar em segundo, terceiro lugar dá mais credibilidade ao portal do que publicar primeiro e se perder na notícia. E procurar apurar da seguinte forma: fontes confiáveis, indo no local, averiguando, porque a percepção em loco é a melhor, porque você vai ver o que está acontecendo. O papel do jornalista é chegar lá e apurar os fatos de uma forma tradicional, como ele sempre apurou. Não tem como escapar disso. E aí ocorre um fenômeno, porque muitas das informações estão desencontradas. Foto de um acidente mistura com a foto de um outro acidente que nada tem a ver com a história, ocorreu agora recentemente, entendeu? Aí você começa a elencar as coisas. Olha, o acidente aconteceu nesse local por causa disso e dessa forma, segundo informação que você apura com a fonte, que pode ser a polícia, pode ser a perícia, pode ser uma testemunha que realmente viu o acidente. E aí você tem técnica de perguntar para uma testemunha que viu um acidente, como foi que ocorreu, que o cidadão comum não tem. O cidadão comum, você vai numa cena de um crime, de um acidente, de um fato importante, ele sai com o telefone na mão, filmando na vertical quase sempre, e desembestado, fotografando, registrando qualquer coisa que vem pela frente. O jornalista tem a obrigação de agir diferente, de chegar lá, fazer uma análise crítica daquilo que houve ali, saber o que vai perguntar e a quem perguntar e como perguntar. Para chegar o quê? Para chegar aquelas respostas que vai fazer o diferencial no boato que circulou no WhatsApp para a notícia que vai sair, seja no site, seja no impresso, ou na revista, ou na TV onde ele trabalha. Contribui de forma ampla e atrapalha de forma ampla também. Contribui nessa questão da possibilidade de dar voz ativa àquelas pessoas que por muito tempo foi negado por parte da imprensa tradicional. Então acaba gerando maior democratização da mídia de uma forma geral. Hoje você consegue ter as mídias, alguns segmentos de mídia que cresceram, ganharam repercussão, porque ela não tinha espaço na mídia tradicional e foram para a internet e ganharam isso. Então,
E muito pelas redes sociais, antes de se tornarem páginas, sites, elas foram nas redes sociais. Você tem grupos enormes, perfis, por exemplo, no Facebook de informação gigantescas, que não tem página na web, mas só ali no Facebook. Então essa questão de democratização ajudou muito, e até do jornalista saber o que está acontecendo na cidade toda. Agora, negativo é o tempo que se perde hoje apurando informações falsas e tentando desmentir. Então acabou que além da apuração, o jornalista passou a ter essa função de checagem, né? E isso acabou tomando muito tempo, e às vezes coisas importantes, notícias importantes de interesse público são deixadas de lado, porque ele tem que parar o tempo dele para acabar tentando apurar uma informação plantada, uma informação falsa, que às vezes ou tem o objetivo apenas de causar pânico, medo, ou está a serviço de alguém, alguma pessoa, de maneira de tentar desestabilizar qualquer coisa. Ajudou a amplificar também o alcance das notícias em muitos casos, deu uma renovada, digamos assim, no público. Então, para alguns veículos mais tradicionais, foi possível agregar novos segmentos da sociedade, como o público consumidor, trazer mais jovens para o consumo de notícias. A rede social trouxe uma colaboração importante nesse sentido. Eu penso que as redes sociais precisam ser utilizadas de uma forma muito racional, de uma forma muito crítica, para que ela se torne uma aliada, para que ela se torne mais uma ferramenta das várias que nós já temos para divulgar informações, entendeu? Isso vai depender muito da formação do jornalista. Ele está preparado para isso, ele entrou no mercado de trabalho preparado para essa realidade de lidar com a complexidade das redes sociais. E, mais interessante, ele sabe utilizar o potencial delas, entendeu? Para divulgar o seu trabalho, divulgar o trabalho da empresa onde ele executa a sua função. Respondendo positivamente a essas perguntas, as redes sociais vão ser uma ferramenta de difusão muito importante, que vão ajudar a projetar as outras plataformas, sejam elas físicas, né, uma revista, um jornal, que ainda vai sobreviver por um tempinho bom ainda. Não vai ser agora que vamos acabar com o físico. Tudo que surge sempre tem esse lado bom e o lado ruim. O importante é o veículo entender como aquela rede social específica funciona, tentar saber produzir adequadamente os conteúdos para cada uma dessas redes, e também saber entender como elas funcionam e tirar delas o melhor possível, tanto na filtragem de informações que surgem através delas, quanto também no relacionamento com as pessoas que te seguem e que passam a integrar esse exército de pessoas que estão com você, acompanhando aquilo que você produz. Por fim, é importante lembrar que o que a gente vive hoje é um dilúvio de informações. E esse dilúvio ele pode ser positivo ou negativo, né? Assim como o termo usado na Bíblia, em tantas outras culturas, em tantas outras religiões, trouxe destruição, mas também trouxe reconstrução. Né? Espero que esse dilúvio de informações que a gente tem possa reconstruir o nosso processo comunicacional como seres comunicantes, e que o processo emissor, receptor, os ruídos e tudo que tem ali no meio possa ser reestruturado de forma mais fidedigna, de forma a contribuir mais com o crescimento social, né, igualitário de cada um.